Tive falta de ar e pensei que era por ter perdido minha filha, mas foi por um câncer na tireoide. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos lá. A empresária Camila Borges, 38, tinha 25 quando passou pelo trauma de perder a filha com 39 semanas de gestação. Fragilizada com o luto, ela pensava que a falta de ar que sentia era consequência desse episódio tão delicado. Mais tarde, Borges veio a descobrir que tinha um câncer na tireoide, que levou à retirada da glândula devido ao tamanho da massa. A perda gestacional aconteceu em outubro de 2010. Era a segunda gravidez da empresária. Ela estava à espera de uma menina, que se chamaria Beatriz. Era uma gestação normal, mas com 39 semanas eu não estava sentindo nada de contração de treinamento, lembra? Borges decidiu fazer um ultrassom e, durante o exame, foi informada que os batimentos cardíacos do feto estavam acelerados. A empresária disse que veria a obstetra no dia seguinte, então, foi mandada para casa. Quando cheguei na consulta, não ouviram mais o coração da minha filha. Induziram o parto para eu poder expulsá-la, relata. O motivo da perda da bebê foi dado como causa natural. No mesmo mês em que viveu o falecimento da filha, Borges foi atingida mais uma vez pela imprevisibilidade da vida ao receber a notícia da morte da avó materna. Em setembro do mesmo ano, ela ainda perdeu um primo que levou um tiro na cabeça. O tio da empresária começou a ligar para o seu irmão após o falecimento deste primo, pedindo para que ele fosse vê-lo. Quando o irmão estava indo em direção à casa do tio, sofreu um acidente de moto e veio a falecer também. A jornada para descobrir o câncer de tireoide devido a tantas perdas, a família estava toda desestruturada e, às vezes, eu sentia falta de ar. Eu o procurava e não conseguia encontrar. Eu precisava sentar em posição de yoga, esticar o pescoço, fechar os olhos e me concentrar em tentar achar o ar, lembra? Borges não chegou a ir ao pronto-socorro durante essas crises. Eu sou mãe de família, não tinha muito tempo, reflete. A empresária, que mora em Brasília, só conseguiu procurar ajuda médica quando o marido a levou ao Maranhão e o primo dele ficou incomodado com o sintoma que ela relatou. Ao fazer um ultrassom no pescoço, o médico disse que eu tinha um bócio de 8 centímetros que o pressionava e, por consequência, podia estar ocasionando minha falta de ar, conta. Ela chegou a realizar a punção do bócio para verificar se era benigno ou maligno, mas o resultado deu inconclusivo. Borges foi orientada a não se preocupar, porque não parecia nada grave. Por não ter convênio na época, ela apenas seguiu a vida. Eu continuava tendo episódios de falta de ar, lembra? A empresária voltou a engravidar, tendo a segunda filha em 2013. Nesse período, o marido de Borges conseguiu um emprego com direito a convênio, e então, ela decidiu procurar um especialista particular para tirar a massa que havia se formado em seu pescoço. Ela desmamou a filha um ano após o nascimento e fez o procedimento cirúrgico. Minha cirurgia era para durar em torno de 2 horas, mas demorou por volta de 4, 5. Quando perguntei para o médico se tinha sido tudo bem, vi que ele estava com um olhar perdido, mas disse que sim, lembra? O material retirado foi enviado para a cirurgia e, depois de 15 dias, Borges recebeu o diagnóstico de câncer na tireoide. Era um microcarcinoma papilífero de 2 centímetros. Câncer na tireoide. O que é? Sintomas e tratamento. Beatriz Carvalho, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital 9 de Julho, explica que o carcinoma papilífero é o tipo mais frequente de câncer na tireoide. Ele deriva das células que compõem os folículos da glândula e que participam da produção do hormônio tireoidiano. Ele representa mais de 80% dos casos, tem um crescimento lento e um ótimo prognóstico quando diagnosticado e tratado adequadamente, completa Estela Dourado, oncologista de tumores de cabeça e pescoço da AMO, Rede de Serviços de Saúde referência em oncologia da DASA. O câncer na tireoide tende a ser assintomático. Quando os sinais referentes à doença aparecem é porque a massa maligna está comprimindo regiões próximas à glândula. Por exemplo, tumores mais agressivos e maiores podem afetar os nervos laríngeos, levando o paciente a ter rouquidão. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Da mesma forma, o envolvimento da traqueia pode ocasionar falta de ar e do esôfago desconforto ao engolir, detalha Carvalho. Como citado anteriormente, Borges apresentava falta de ar, que veio a cessar após a retirada do tumor. De acordo com Dourado, o tratamento padrão do câncer de tireoide consiste na cirurgia de tireoidectomia, isto é, na retirada da tireoide. Ela pode ser parcial ou total e envolver ou não a remoção de linfonodos. O câncer da tireoide não permite quimioterapia ou radioterapia, mas o paciente pode precisar passar pelo tratamento complementar de iodoterapia para eliminar células cancerígenas que permaneceram, mesmo após a cirurgia. Ele é indicado para aqueles pacientes de alto risco, ou seja, que têm fatores como tumores de maior volume, extensão da doença fora da tireoide, gânglios comprometidos, dentre outras características, que são analisadas de forma individual. Também é indicado para doença residual visível após a cirurgia ou em casos de doença metastática, detalha oncologista. Borges não precisou fazer o tratamento de iodoterapia. O câncer de tireoide é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens em qualquer idade, mas principalmente entre 30 e 50 anos. No entanto, ainda não há uma explicação médica clara do porquê disso. A recuperação delicada após a cirurgia empresária precisou retirar toda a tireoide devido ao tamanho do tumor. Sem a glândula, ela fez a reposição hormonal de forma sintética. Eu tomo levotiroxina sódica, 175 mg, todos os dias, sem falha, em jejum. Esporadicamente, quando meu organismo não está reagindo a ele, aumenta-se a dosagem para 200 mg e depois abaixa de novo, relata. Borges levou cerca de 8 meses para conseguir a dosagem correta do medicamento para o seu organismo. Embora não seja uma regra de que todos os pacientes vão demorar para se adaptar ao remédio, Dourado explica que isso pode acontecer devido a uma série de fatores. Às vezes, pode ser mais complexo porque depende de variáveis do paciente como peso, presença de comorbidades, idade, nível de funcionalidade e questões relacionadas à própria doença. Além disso, tem fatores de uso inadequado da medicação, pois sua absorção varia de acordo com o tempo de jejum ou interação com alguns alimentos, por exemplo, reflete a oncologista. O ganho de peso após o câncer da tireoide também foi algo que chamou a atenção da empresária. Eu engordei 20 quilos depois da retirada da glândula e nunca mais perdi, mesmo fazendo dieta e exercício físico, relata. A fragilidade emocional de viver um câncer. O câncer de tireoide aconteceu na vida de Borges após muitas perdas, o que gerou uma fragilidade emocional à empresária. Ela sente que era uma pessoa antes da doença e outra completamente diferente após ela. Antes, eu gostava muito de dançar, brincar, sorrir, eu era solta, leve. Agora é como se eu vivesse sempre com um peso, uma tristeza, sem brilho no olhar. A minha disposição para viver é pouca. Eu não tenho ânimo. Eu não sei se é a crise dos 30 ou a perda de uma filha, de um irmão, do câncer da tireoide. Enfim, é um aglomerado de situações, reflete, com a voz embargada. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Quando Borges estava no 3º mês da última gestação, ela se consultou com um psiquiatra e fez tratamento medicamentoso para conseguir dormir e se sentir menos angustiada. Após o nascimento da filha, ela parou. Recentemente, voltou e foi medicada com antidepressivo devido ao quadro de ansiedade e depressão.